Então, graças a Deus, graça e paz a todos aí que estão nos assistindo. Para a glória de Deus, estamos começando mais uma live, né? Estamos fazendo a nossa segunda parte, né, no especial Reforma Protestante. Na nossa primeira parte, nós falamos acerca do início da igreja, né? Falamos ali desde o início, quando Jesus ali instituiu, através dos seus apóstolos, chamou ali seus apóstolos para instituir a sua igreja, para trazer ali as doutrinas necessárias, né, para que a igreja permanecesse, porque o intuito de Jesus, né, desde o início de Deus, quando criou o mundo, é que nós fôssemos unidos, né, não só um, como é falado muito, mas perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. E essa é o intuito, a função das Escrituras Sagradas, né? E nós falamos ali acerca do primeiro concílio, né, em Atos 15, falamos da tentativa de judaizar a igreja, trazer a igreja para aquilo que não conseguiu fazer com que o homem fosse salvo. Nós sabemos que a lei ela é perfeita porque ela apontava para Cristo, mas a lei veio para nos mostrar o quanto nós somos pecadores, né? E a lei ela não pôde nos aperfeiçoar, porque não era para nós. Ela apontava para Jesus, como o próprio Jesus falou. E ele veio, ele resgatou essa igreja com o seu sangue, chamou os seus apóstolos, instituiu as doutrinas. Nós vamos falar mais à frente sobre esse tema muito importante, né? E através dessas doutrinas da igreja, sempre, como foi falado, né, o nosso irmão Alberto falou ali maravilhosamente bem, se nós assumirmos que houve um lapso temporal entre a morte dos apóstolos, né, a instituição da Igreja Católica, né, como religião, né, e até o protestantismo, né, 1527, né, não errar a data, né, isso aí, 1527, mas é que é o vivo, na verdade 1517 foi 17, que foi 31 de outubro de 1517, que a gente está comemorando agora esses 507 anos da Reforma Protestante, né, que a gente tem esse início. Mas é muito importante isso aí que a gente falou, né? Porque é exatamente isso, que não houve lapso temporal. No último episódio, então, a gente falou desde a institucionalização da igreja, que foi em 380. Só que às vezes a gente acha, às vezes na nossa mente mesmo, que assim, agora virou a igreja católica, tá tudo errado. Já começou. E não é assim. Na verdade, nada da história é assim. E nem Lutero, nem na Reforma Protestante, Lutero abriu assim, sonhou tá errado, vamos mudar a igreja. As coisas não acontecem assim. Até me permitam, porque quando a gente fala de Reforma Protestante, a gente fala de... Na verdade, existem várias áreas para a gente abordar. Existe a área política, econômica, social e teológica, né? E o que acontece? Claro que a ideia aqui é a gente falar da parte teológica em si, mas assim, as consequências elas são grandes para a sociedade. Porque quando você muda uma coisa, algo relacionado à política, isso automaticamente mexe com a sociedade, mexe com as instituições, mexe com as formas que a gente se relaciona. Não só a nossa vida diária com Deus, quanto a vida com o próximo, as nossas próprias relações de poder, elas mudam, né? Então, algo está relacionado com isso, né? Então, a gente começa ali de 380, a gente vai fazer aqui um resumo apanhado, desse 380 até 1517. Um resumo do resumo, não é para falar de uma forma geral. Isso. O tema do canal, né? Teologia na prática. É porque, você sabe, eu gosto bastante dessa parte, então se deixar, vai deixar 4 horas aqui, vou acabar me empolgando. Mas um tentando podar o outro. Eu gosto dessa parte, é verdade. Então, o que acontece? Depois de 380, começa a ter vários concílios dentro da igreja, a falar dos temas. Os temas principais básicos que a gente vai ter, o primeiro é o tema cristológico, né? E depois pneumológico, que é justamente para fundamentar a doutrina de Jesus e do Espírito Santo. Após isso, começaram a ter vários concílios a respeito da forma com que se relacionava a igreja, né? E aí, irmãos, eu queria chamar a atenção em 2 períodos. O primeiro período que a gente vai ter é quando Roma realmente se fragmenta entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. E quando a gente tem essa separação, o que acontece? O Império Romano do Ocidente, ele se fragmenta logo, que a gente vai ter logo o nosso início da Alta Idade Média.
Que é mais a parte política, né? Exatamente. Aí o que acontece? O poder ele vai ficar muito concentrado nas mãos da igreja, cada vez mais, principalmente com a entrada do Império Franco. Porque o Império Franco, principalmente quando entra lá Clovis, Pipino Breve, Carlos Magno, eles começam a fazer doações para a igreja. Então, a igreja ela começa a receber muitas terras, principalmente as terras italianas, que hoje depois vai ser o território de Roma. Essa terra, historicamente, ficou com a igreja concentrada. E cada vez mais a igreja tinha aquele domínio. Mas, como eu falei para os irmãos, pouco a pouco, os concílios, a gente vai adotando algumas doutrinas. Por exemplo, a doutrina do purgatório, ela só tem só em 507, 508, logo no início. E depois à frente, guarda essa data aí, 606, depois de Cristo, 606 é colocado o Papa, antes do primeiro Gregório I, é importante falar primeiro desse Papa aqui. Gregório I é considerado quase que o último dos patrísticas, o último dessa parte da patrística, muito mais recente, mas ele realmente na literatura, ele era bem culto, ele tinha uma base filosófica. Só que o patriarcado de bizantino, do Império Romano do Oriente, ele chega para ele e fala: Gregório, o Papa, porque já tinha Papa já naquela época, porém ele vai e faz uma afirmativa. O Papa é o bispo universal. Ele é o único que pode ser chamado bispo universal. Ele é o bispo que está acima de todos os bispos e ele é errante. O que é que o Gregório I faz? Por isso que eu falo que... Isso aí em 606. Não, isso aí foi antes, desculpa. Depois que eu vou falar de 606, quando a gente vai entrar aí em 606. Mas eu queria falar primeiro do Gregório I. Quando chega o Gregório I, ele vem e fala assim: olha só, aquele que aceitar que o papado é o bispo que está acima de todos, esse é o precursor do anticristo, palavras dele. E ele fala: eu rejeito, todo aquele não deve aceitar. Aí eu guardei uma frase dele aqui, que ele falou exatamente isso. Que ele falou exatamente isso. Falou: aquele que aceitar sentar-se nessa cadeira para ficar acima dos outros bispos, esse é o precursor do anticristo. E aí, depois disso, um tempo depois, no ano 606, é importante essa data, e coincidentemente, 606, o 66º Papa, Gregório, aí ele que tem entrado, ele quando entra o Bonifácio, aí entra o Bonifácio e ele vai falar o seguinte, ele aceita esse termo, ele fala: não, realmente precisa ter algo universal, porque era de Pedro, ele vai, e ele fica 266 anos no poder, a partir de 606, e ele realmente vira o bispo universal. Aí tem essa ideia do Papa que a gente tem, que é o vigário de Cristo. Porque antes tinha essa ideia do Papa, realmente, mas não existia essa ideia da supremacia tão vinculada. Isso foi algo que foi crescente, né? E, coincidentemente, o pessoal que gosta de teoria da conspiração, né? Fala 666, foi no ano 606, ele foi o 66º Papa da Segunda Igreja Católica, e ele ficou 266 anos, então, muito relacionado a isso. E aí o que acontece? Cada vez mais, nesse período da Alta Idade Média, você tem um poder concentrado na mão do vigário de Cristo, do Papa e da própria igreja. Então, por exemplo, a partir daí, ele podia, além das tarifas servis que eles tinham, talha, mão morta, todos os outros que os camponeses tinham que dar, eles podiam, por exemplo, pegar dízimos dos camponeses. Os camponeses, que era o feudalismo, que trabalhavam na terra, eles podiam, além de trabalhar todos os serviços, eram obrigados também a pagarem seus dízimos. Então, o poder está concentrado ali na mão realmente ali da igreja, né? Isso na Alta Idade Média. Aí depois, a partir do ano 1054, você tem um acontecimento que marca a cristandade, que é o Grande Cisma do Oriente. Aí, nesse período, a Igreja do Oriente, lembrando que tem assim, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, eles já haviam muito tempo, já começa a discordar um do outro. Teologicamente, eles eram muito diferentes. Tanto se você vê os manuscritos de Bizâncio, do Império Bizantino, eram diferentes do Ocidente. Só que aí, em 1054, de fato, ali tem um rompimento. Entre o patriarcado, eles já passam a não reconhecer o papado. Começa a ter, aí a gente tem a Igreja Ortodoxa Grega, que hoje tem a sede na Rússia, e você tem a Igreja Apostólica Romana, né? Que continua sendo a mesma. Aí então esse é o primeiro fragmento que a gente vai ter.
esse é o chamado cisma do Ocidente, o grande cisma do Oriente, certo? Aí, com o passar, aí a gente vai ter início, a gente vai conhecer como Baixa Idade Média. Nesse período, é importante que a gente note que a igreja vai pouco a pouco, vai desfalecendo o seu poder. Vai perder de uma hora para outra? Não é isso. É que antes era impensável discutir com o Papa, era impensável, o Papa tinha todo o poder. Mas pouco a pouco, isso falando em nível histórico, a igreja vai desconcentrando. Porque o que acontece? As invasões começam a cessar, as invasões na Europa começam a cessar, e aí começa a formação dos Estados nacionais. Formação do Estado Nacional, o primeiro foi Portugal, e aí começa a vir os outros, Espanha um pouquinho depois, Inglaterra a se formar, França. E o que acontece? Quando você tem uma formação de um império, a formação de um território nacional, você começa a ter uma concentração na mão do rei, na mão da nobreza. E, paralelamente a isso, né, o poder do Papa começa a diminuir. Quando o poder do rei aumenta, o poder do Papa, o poder da igreja começa a diminuir. A igreja católica, né? Aí o que acontece? Aí vai acontecer um outro grande movimento nesse período, que é o chamado o grande cisma do Ocidente, que a gente vai analisar isso. Antes disso, de falar do grande cisma do Ocidente, já que a gente está falando que a igreja nunca morreu, nunca deixou, uma prova disso que eu quero falar agora com os irmãos é sobre os valdenses. O que aconteceu? Antes de entrar no grande cisma do Ocidente, levantou um homem chamado Valdo. E aí conta a tradição que ele era muito rico, que ele era burguês, ele era comerciante. Só que ele, ouvindo uma passagem do rico, né, vende tudo e vem me segue, aquela palavra tocou no coração dele. E o que ele via na época dele era o contrário. Era a igreja cada vez mais tendo dinheiro e longe do povo. A Bíblia em latim. Então a Bíblia não era dada para o povo. Não era. O povo ficava à margem. Isso é mais ou menos qual época? Isso aí um pouquinho antes do século XIII. Século XI, século XII, ele começa a se levantar contra aquilo. Estamos no início do século XII. Ele vai começar e vai se levantar contra aquilo e vai falar, cara, vocês estão me condenando ao inferno. Porque eu estou acumulando essa riqueza que vai passar, enquanto a riqueza maior, eu estou sendo abnegado, estou sendo fora disso. E aí, ele diz a tradição que ele vende tudo que ele tem, e ele só tem o sustento, o mínimo para ter o sustento, e um dinheiro ele guarda. Para ele contratar os frades, os escribas, para traduzir a Bíblia. Ele solicita para traduzir ele era francês, né, na época, então para a língua mesmo do povo, ele tenta fragmentar isso. Só que isso aí custava caro. Além do custo ser caro, era proibido a Bíblia ser traduzida em linguagem do povo. A linguagem dela tinha que ser no latim, que nem a Vulgata. Porque a igreja entendia... Tirava da mão do povo as escrituras e deixava no meio dos poderosos, né? Porque a ideia era o seguinte, que o homem secular, a ideia que a igreja tinha era que o homem secular, nós, não poderíamos interpretar as escrituras. O homem comum não conseguiria. Quem interpreta a escritura, quem é? É o Papa. É o Papa e ele passa isso para a igreja. E a igreja, pela tradição, isso é a ideia de tradição. A igreja, com a tradição, ela consegue realmente poder passar isso para o povo. Então, sempre foi essa ideia. E você vê que, para eles, isso dá certo, né? Porque, realmente, não mudou, né? Da mesma forma que é feita, nós vivenciamos isso hoje, né? Coincidentemente. Coincidentemente, a gente vê. Terrível coincidência. Mas só para rapidinho, segura para não perder, só para situar os irmãos, né, que estão ouvindo o que nós estamos dizendo. Estamos fazendo um apanhado da história, mas o que o irmão Alberto está mostrando com essa história dos acontecimentos, fatos dos acontecimentos no passado? Está mostrando em que o porquê que o povo, a religiosidade, se distanciou daquilo que são as doutrinas bíblicas, né? Aos pouquinhos foram se distanciando. Aí, situar biblicamente que os apóstolos, como que eles foram enviados por Deus, eles sabiam que essas coisas iam acontecer e eles já lutavam com isso na época deles já. Só para ler aqui rapidinho, em 2 Pedro, capítulo 2, Pedro fala bem o seguinte, né? Fala assim, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, tem até um ditado muito popular aí fora, né? Na guerra, a primeira coisa que some é a verdade. É verdade. Então, há uma guerra contra a verdade. Sempre houve uma guerra contra a verdade. Né? Essa questão que o nosso irmão Humberto falou acerca da primazia do papado, ele comanda tudo, né? Para você ver como que as coisas vão se introduzindo, como Pedro falou. Falei Paulo, não é Pedro, né? Como Pedro falou. Eles vão colocando encobertamente, e as pessoas vão... Porque é mais fácil, né, Roberto, né, Graci? É mais perto, é mais fácil a gente sentar e deixar as pessoas nos guiar. Com certeza. Não é mais fácil? É tudo, né? É fácil. Olha só, não, é assim. Se é que vai bem. Segue, vai após mim que você vai bem. Tá comigo, tá com Deus. Não é assim que já tá falando? Então, não, ó, calma, não precisa estudar, não. Eu vou te dar a verdade. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou que por não conheceres a verdade, que um homem perece. Então, você, cada um dos irmãos que estão ouvindo, temos que conhecer a verdade, entender a verdade, falar da verdade, pregar a verdade, para que nós não possamos ser enganados. Então, foi colocando encobertamente. Você vê, o que Jesus falou? Nós falamos na live, né? Na live não, no vídeo da semana passada, na parte 1. Jesus falou lá para a mãe dos filhos de Zebedeu ali, né? Falou assim, olha, não vai ser como os gentios, não. Como que vai ser? Os gentios, um comanda o outro. Vocês vão ser assim, não. Um tem que servir o outro. Quem quer ser maior tem que ser o menor. Então não tem essa questão. Você é maior. Na verdade, tem que estar servindo. É lavar pé, é o garçom, né? Que a palavra no original significa garçom. Servir. O maior tem que ser o menor. O maior tem que ser o menor. Tem que estar ali servindo. Opa, garçom, preciso disso aqui. Toma. Meu pé está sujo, vou lavar o seu pé. Esses são aqueles que se colocam como líderes na igreja. Esses estão ali servindo. Não está mandando, não está comandando. O sentido de liderança, né, o administrativo, na verdade, é servir, é cuidar das coisas. Então, é isso que nós estamos falando. Ao longo da história, como que foi introduzindo os falsos ensinos, como foi falado na semana passada, né, a partir mais ou menos de 380 depois de Cristo, que institucionalizou a Igreja Católica ali, de fato, né, ou seja, tomou conta do poderio da Igreja, do comando da Igreja. Aí foi falar também, né, recapitulando tudo, o que aconteceu? Houve uma concessão do Estado. Isso. Não só a concessão na época, né? Isso. A igreja se fundiu ao Estado. Sim. Mais uma contradição da palavra. Então, o que acontece? Seja todo homem mentiroso e Jesus verdadeiro, e Deus verdadeiro. A Bíblia diz, né? Então, Jesus falou que o mundo odiaria a igreja. Sim. Jamais aceitaria a igreja. Agora, de uma hora para outra, se fundiu. Sim. Aqueles que foram permanecendo na palavra morreram. Exato. Morreram. Alguém vai ser falado agora, o Valdense, né, do Valdo, é o que está entrando agora. E é interessante porque é uma luta constante para banalizar a Bíblia. Né? Não precisa tanto da Bíblia, deixa que, como foi falado, né, deixa que eu guio. O que eu vejo muito é como as pessoas buscam, né, alguma coisa para se sustentar. Se veem perdidas no caminho, né, não sabe para onde ir, se depara com um monte de religião, né? A pessoa não sabe para onde ir. Aí você imagina, vamos ilustrar aqui, a pessoa perdida no caminho. Não sabe nem se aquele caminho que está andando realmente vai levar a algum lugar. E de repente ele encontra alguém. E esse alguém é o religioso. Né? E o religioso vem, em vez de mostrar o caminho, não, pega e dá uma muleta. Tá difícil caminhar, toma aqui a muleta. E essa muleta a pessoa vai caminhando, né? Com essa muleta, sendo que quando essa pessoa encontra com Jesus, ele fala, olha, o caminho que você está trilhando está errado. Você não estava precisando de uma muleta, é o caminho que está errado, não é esse caminho. Né? Por isso que Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Você tem que caminhar em Cristo. Você não tem um bom caminhar, né, em outro caminho, porque você vai ter caminhos tortuosos, caminhos que vai te machucar, caminhos que levam ao abismo, que leva somente ao sofrimento. Mas aí Jesus, ele te pega e te coloca nele. Ele é o caminho. Aí você consegue caminhar, aí você consegue ir adiante, você não leva mais um fardo pesado, você troca, leva um fardo leve, ou seja,
Aí você consegue caminhar. E as pessoas estão a trancos e barrancos tentando caminhar por um caminho que não é Cristo. É verdade. Mas assim, mas assim, uma coisa que assim, eu gosto de deixar bem claro, é porque assim, às vezes a gente pensa assim, agora tudo tá errado. Não é assim também, não foi, porque, por exemplo, existiu, por exemplo, eu não mencionei isso, mas existiu, por exemplo, uma guerra iconoclasta. Muita gente lá queria acabar com as imagens dentro da igreja, aí depois a igreja fez um concílio, o último, o último de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia, só depois, em 700 e tanto, que vai falar ali, não, na verdade a imagem não é idolatria, aquilo é uma representação e condenou os iconoclastas, claro que nem todo mundo acreditava nisso, e condenou a heresia. E nem todo mundo também que estava na igreja estava corrupto. Sim. Nem todo mundo sempre se levantou pessoas. Eu não estou abordando de uma forma mais... Quem está abordando de forma especial. Mas eu estava falando sobre o Pedro Valdo. Por que eu falo ele como exemplo? Porque até hoje tem a igreja dos valdenses. Até, a gente acha assim, fala de Lutero, mas a primeira igreja protestante, na verdade, foi dos valdenses. Por que aconteceu? Pedro Valdo, ele se levanta e ele comenda uma Bíblia. Claro que era muito caro, ele começa... Quando ele se depara com a Bíblia, só um textozinho, aquilo já mexeu com ele e já percebeu que ele estava caminhando errado. Quando ele percebeu que, na verdade, isso aí que o irmão Birajara falou, que o maior era o menor, que, na verdade, o Papa tinha que servir, estava explorando o povo, a igreja estava sendo explorada, socialmente as pessoas passavam fome, de verdade. Até hoje as pessoas são exploradas, mas assim, era na cara dura e aquilo as pessoas aceitavam, porque não tinham conhecimento, isso aqui era tirado das pessoas. Por isso que eu falo que Deus realmente ele não julga todo mundo de forma igual, ele vai julgar cada um naquilo que foi. Exatamente. Porque muita gente não sabia daquilo. Para você ter uma ideia, a palavra indulgência que surge, ela vai surgir antes. Ela é significada você diminuir a tua pena. Não estou falando da doutrina católica em si. Você, por exemplo, você pecou, então quanto mais você orasse, você fizesse a caridade, isso era uma indulgência, você diminuir aquele pecado, entendeu? O que as pessoas, ao longo do tempo, o que fizeram a doutrina? Então é mais fácil você pagar. Pagar, porque aí você tira aquela alma do purgatório, você tira pelo teu pecado. A indulgência, ela mudou o próprio significado da própria doutrina da igreja, tá entendendo? Sim. Na prática. E aí, o que o Pedro... Ele é chamado, ele é Valdo, né? Ele é considerado Pedro Valdo, porque logo ele teve discípulos. Quando ele começou... Aqui é uma palavra na Bíblia, ele ardeu tanto no coração dele que ele começou a pregar. Ele começou a pregar para o povo. Ele traduziu para a tradução do povo, né? Tradução do francês que era falado na época. E aí o que acontece? O povo começou a ganhar discípulos. Por que discípulos? Porque era natural, a palavra de Deus atrai. Eles não estavam acostumados com aquilo. E ele pregava principalmente uma vida simplicidade, né? Simples, com a palavra de Deus, amando a palavra de Deus e servindo o próximo. Basicamente o que ele pregava. O que ele pregava era isso. Essencialmente a teopraxia, né? Que é a teologia na prática. O que ele trazia era um retorno. E aí, ele começa a pregar, e aí começam os bispos, né? Começam a implicar com ele. Falar, peraí, quer roubar o nosso lugar? Você quer ficar aqui? Quem é você? A gente que estudou, que fez, quem é você? Aí, para acabar com essa controvérsia, ele consegue ir até o Papa, na época, para pedir solicitação, aí porque eu falo do entendimento. Ele solicita ao Papa que ele permitisse a igreja dentro da igreja. Ele não entendia ainda que ele era igreja. Embora ele fosse igreja, ele não entendia que ele era igreja, que igreja, a mente, por isso que eu falo da cultura da época, ele entendia. Era a mentalidade dele da época. Porém, ele já estava sendo igreja. E ele pediu assim, nós queremos pregar, queremos espalhar, nos dê essa permissão. Ele fala, não permito vocês. Ele fala, vocês não vão pregar a menos que nós permitamos. Você só pode pregar quando um bispo, um cardeal, autorizar vocês, o que na prática é nunca. Porque todo lugar tinha cardeal, ou seja, eles não iam autorizar nunca. E quando ele volta, ele retorna de Roma, né? Ele volta para essa área e ele vai falar assim, ele leu em Atos, deve-se obedecer a Deus e não aos homens. E ele sabia que a partir daí ele ia estar desobedecendo a igreja, né? Ele ia estar em confronto. E aí ele começa a incentivar o seguinte para as pessoas: decorem a Bíblia, porque eles podem queimar, mas a mente de vocês não, e vão estar fazendo a tradução da mente. Dizem que ele sabia o Novo Testamento quase todos, o Evangelho sabia, mas o Novo Testamento, tanto que ele decorava, todo dia ele via, que eram poucas as cópias, né? E ele trazia. E aí o que acontece?
Os valdenses, né, eles vão depois se juntar lá pela terra dos albigenses, depois eles vão fugir várias vezes. Os valdenses eles começam ali do século XII, vão até o século XV, eles têm contato com a reforma, né, são perseguidos, muito perseguidos, mas principalmente eles exploravam a parte prática do amor ao próximo, a parte prática de viver o evangelho puro e lindo, isso no meio da igreja. Né? Isso é maravilhoso demais. Isso aí a gente vai falar. Pode falar. É interessante, né? Tudo que foi falado é muito interessante que o evangelho, a vida da igreja, na verdade, ela é prática. É. Como Paulo falou, né? Eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Né? Ele fala, se não me engano, ali aos Coríntios, né? E a igreja é isso. Quando você fala dos valdenses, trazer o evangelho prático, o amor, é o que Jesus falava, que o evangelho ele seria isso. A sua mensagem, a sua doutrina, a sua vida, né, que a igreja ela vive a vida de Cristo, seria isso, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você for ver as cartas do Novo Testamento, todas elas é como se fosse uma diluição de tudo que Jesus falou. Paulo mesmo falou, eu posso falar muitas coisas com vocês, mas nada me propus a falar a não ser Jesus Cristo ressurreto. Com certeza. Ele sabia, Paulo era um homem culto, mas eu largo tudo, deixo tudo, faço tudo como esterco para ganhar Cristo, para viver a vida de Cristo. Então, quando fala do Valdense, fala de todos, se nós falarmos das nossas experiências, não tem que apontar assim, tá vendo como Birajara, como Biraci, como Evandro, eles eram homens acima da média. Não. Quando fala da nossa vida em Jesus, a nossa vida em si, tem que falar olhando dentro das folhas da Bíblia. Porque Jesus falou que pelo fruto conhecereis a árvore. Se eu sou homem de Deus ou não tem que olhar para minha roupinha bonita, para minha fala bonita, que na verdade nem tem fala bonita, né? Falo bastante rápido. Não é para isso. É para olhar e falar assim, opa, olha, homem de Deus. Olha, Jesus falou aquilo mesmo. Olha, e se não vê, tem todo o direito de falar, olha, Jesus, a palavra diz isso, isso e isso. E aquele que ama Deus fala assim, a misericórdia, por favor, longe da palavra, tem que voltar. É assim que é a relação dos irmãos da igreja. Como que fala a palavra? Exortando uns aos outros. Essa é a palavra. Foi até que nós fomos expulsos lá da religião, acerca desse ali em Hebreus, né? Exortai-vos uns aos outros. Exortar, a palavra exortar significa persuadir. Então nós persuadimos uns aos outros, como? Com palavras bonitas ou com palavras de persuasão humana? Não. A Escritura. Porque aqui está a nossa salvação. Então, tudo que aconteceu, todas as chamadas reformas, né? Na verdade, é reforma para nós, mas aqueles homens, eles já estavam vivendo o evangelho dentro ali da igreja católica. Certeza. Eles já estavam vivendo. Na verdade, ele queria fazer com que a igreja, porque esse amor foi também o nosso intuito, onde nós estávamos, fazer com que aqueles que estão conosco ali, aquele líder espiritual, né, está ali, ele tem que fazer aquilo que está na Escritura. Afinal, se chama cristão. Se eu me chamo cristão, qual é a doutrina principal? Qual é o significado de seita? Aquilo que vai além da doutrina principal. Certeza. Então, o intuito dos valdenses, do Valdo, né, o intuito é o quê? É fazer com que volte ao primeiro amor que está na Escritura Sagrada. Né? Porque quem prova realmente o Evangelho, quem prova do Evangelho de Cristo, não aceita outra coisa. A verdade é essa. É por isso que nós vemos a igreja de Bereia, né, olhar para Paulo e falar, não, Paulo falava, ele está falando? Está falando. Talvez conhecesse, né, conhecesse os feitos de Paulo, né, os milagres que Deus operou através da vida de Paulo, mas eles queriam ver se realmente estava, porque aquele que provou o Evangelho não quer comer outra coisa, não quer se alimentar de outra coisa. Verdade. Né? Não, eu quero ouvir o Evangelho. Né? E passa a amar o Evangelho. Né? Então, isso que fazia com que a igreja de Bereia procurasse, olhasse ali dentro das Escrituras se realmente estava conforme. E todos os que na história, né, provaram da verdade do Evangelho, do que é o Evangelho, não se cala. Né? Estevão,
Ele estava cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com ele? A gente para analisar, a religião fala tanta coisa, a pessoa segura no ventilador, a pessoa pula para ali e para cá, mas quando o Estevão, cheio do Espírito Santo, ele não conseguia se calar. Ele pregou, ele falou, eu estou vendo Cristo sentado à direita, e poderia ficar calado, eu não vou falar isso não. Hoje em dia vai falar, não vou falar não, porque eu sei que eles não vão aceitar isso. Mas não tem como. Não tem como, ele provou de Cristo, ele provou ali. Então não tinha como ele se calar, não. Ele falou aquilo que estava vendo. E todos que provam de Cristo passam a viver uma vida, reta diante do Senhor, ele tem que falar aquilo que Cristo tem feito na vida dele. E nós estamos aqui porque queremos falar, Queremos falar, vivemos dentro até mesmo na religião, quando começamos a viver, a amar a palavra de Deus, nós queremos falar essa palavra. Não, eu estou vendo Cristo. Eu estou vendo aquele que prova da palavra de Deus, pode dizer, em alto e bom som, eu estou vendo Cristo sentado à direita do Pai, pode dizer isso. Então, isso essa nossa experiência é o que nós estamos passando, estamos vivendo o Evangelho, então vamos falar do Evangelho. Você também que está nos ouvindo, Muitas das vezes você tem vivido já alguma experiência com o Senhor, E aquilo que sai da sua boca, a experiência que você passa para o próximo, é a experiência que vai edificar, que vai trazer vida, Verdade. Com certeza. E aí o que acontece? Só dando prosseguimento aqui, aí o que acontece? Dentro do olhar histórico, acontece algo na Europa que vai começar um outro acontecimento chamado o Grande Cisma do Ocidente. O que era isso? Aquele era do Oriente, né? Era do Oriente. Agora vai ter o Grande Cisma do Ocidente. Aí, dentro da França, é chamado Cativeiro de Avignon. O que acontece? A Inglaterra e a França elas estão em guerra, chamada Guerra de 100 Anos. Aliás, se teve um século, olhando para a história, se teve um século que eu falar assim, Jesus vai voltar, era o século XIV. De 1300. Não, ali foi, o reino se levanta contra reino, Inglaterra contra a França. A guerra realmente dos 100 anos. Peste, a peste bubônica ou peste negra, 1/3 da Europa morreu. O clero todo realmente contaminado, todo crise moral, crise social, teológica. Então, assim, teve vários acontecimentos. 1300, ali até 1400, foi 100 anos ali, que foi do século XIV, realmente que a gente vai ter esse encontro aí que vai ser incrível. E aí, o que vai acontecer? Nesse período, vai surgir, a gente até brinca, né? Nesse período vai acontecer que vai ter 2 papas, e depois vai ter 3 papas. E todos os 3 reivindicando o poder. É incrível isso, né? O que acontece? Um papa, que foi o Clemente V, ele vai ficar cativeiro lá em Avignon, na França. E o Filipe II, que é o rei da França, não vai deixar, e todos os papas vão estar lá. E aí, quando ele resolve para sair, não vai reconhecer. Aí o outro papa vai estar em Roma. Então vai ter um papa em Roma, um na França. Aí foi feito um concílio para tentar equacionar isso, e aí deu origem a um novo papa. 3 papas num período só. Foi mais à frente, que foi um período. Mas dentro desse período, por que eu estou chamando a atenção disso? Foi um período que a igreja estava mais fragmentada. Não é fragmentada de todas, mas em relação ao que era antes, ela passou por um período de fragilidade. Aí começa a surgir, dentro da escolástica, começam novos pensadores dentro da igreja, dentro da própria igreja católica. Um deles, que eu vou chamar a atenção, é o John Wycliffe, na Inglaterra. John Wycliffe. O John Wycliffe, ele era professor, né, na Universidade de Oxford. Aí ele começa a olhar as atitudes do clérigo, do papa. Ele era muito conhecido, né, pelo anticlerical, né? Ele começa a olhar o clero e falar: cara, eu não reconheço o título do papa. Eu não reconheço, porque ele tem que servir ao povo e não fazer o que ele está fazendo. E ele começa literalmente e abertamente, mas ele fez abertamente, claro, justamente isso. O período político favoreceu isso. Não quero falar que ele fugiu, não, coisa, mas o período realmente favoreceu esse crescimento de novas ideias. Foi um período mais crítico, né? Mais críticas. E aí ele começa ele faz um trabalho de tradução da Bíblia, da Vulgata, para o inglês. E ele junta uns discípulos dele, chamados Lordanos, que eles vão depois com ele, né, vão ser os seguidores dele mesmo, e vão começar a questionar. E ele vai falar mais uma vez, somente vale a Escritura. O poder do Papa só é válido se ele obedecer às Escrituras.
caso não vale. E ele fala mais uma vez, somente as escrituras. Ele é um dos primeiros a falar isso. Somente as escrituras. E aí, o que acontece? Aí depois ele vai morrer, né? Ele vai morrer em paz, não os seguidores dele. Ele era bem conhecido pela igreja, né? Aí o diretor de Oxford, o reitor, começa a abominar os livros dele, fala que é herético, mas ele não é queimado, ele morre bem antes. Aí depois acontece o Concílio de Constança, né? Para justamente poder rever essa ideia da igreja. Um dos seguidores do John Wycliffe foi o John Huss, que ele já era da região da Boêmia. Aí você vê, mais uma vez notando, por isso que eu vejo... morreu queimado, né? Aí o que acontece? Por isso que eu falo que eu vejo a mão de Deus em toda a história. Você vê na Inglaterra, agora você vê na região da Boêmia. Abrir os olhos do povo. Exatamente. Um dos seguidores começou a falar mesmo, começou a falar, só vale a escritura, só vale a palavra. Isso que o Cléber está fazendo é errado. Isso que ele está fazendo vale, e mais uma vez eles queriam. Você vê que isso aqui que a gente tem na mão, tem a Bíblia na mão, isso custou muito caro. As pessoas davam a vida por isso aqui e queriam. Os seguidores deles, eles trabalhavam tanto para poder juntar dinheiro, para ter os escribas, para poderem traduzir. Mas ele tem um pouquinho, e mesmo assim não era aquela tradução perfeita, mas pelo menos eles tinham um gostinho de ter a palavra de Deus por perto, sabe? Aquele amor. Aí o John... não tinha, no caso da... Exatamente. Igreja, né? E o John Huss e todos o John Wycliffe eram padres da Igreja Católica. E, na verdade, tudo que eles queriam, eles nunca queriam assim, vou formar uma nova religião, eu vou formar uma nova igreja. Eles queriam que a igreja voltasse a ser a igreja que era. Só que, mais uma vez, a mentalidade deles ainda não estava, mas eles já eram a igreja do Senhor. Eles já estavam, por isso que eu falei, a igreja do Senhor nunca morreu. Eles já não estavam sendo a igreja do Senhor, mesmo eles não sabendo, tendo essa consciência. Porém, aquilo que eles estavam praticando, que essa volta, esse amor à palavra de Deus e pregar a palavra de Deus já era. Aí o John Huss, aí acontece uma história, ele recebe, ele é chamado, né, pela Inquisição para se retratar. Aí ele fala, eu não vou, você quer. Aí não, tá tranquilo. Ele ganha um salvo-conduto. Você pode ir que ninguém vai te fazer mal. Você não vai. E ele vai lá e ele não vou. Você renuncia agora a tua palavra que você falou, não renuncio. Não vou. Isso é ideia herética, a igreja tem que voltar em 1415. Aí em 1415, chamam ele e falou, tá bom, você não vai renunciar? Para a fogueira. Ele falou, não, aqui, ó. Eu tenho um salvo-conduto. Está aqui escrito que vocês não podem me queimar. Assinado. Pois é, mas você é infiel. E nós não podemos ser fiéis com quem é infiel. Ou seja, que palavra, né? Que coisa isso aí. Isso está na história. Isso aí está na história. Isso aí é difícil para falar quando você quer alimentar, né, a inerrância do Papa, a infabilidade do Papa, quando você se depara com a história. Não tem como negar, isso está na história. Interessante você estar fazendo adendo, né? A isso que você falou da inerrância. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um clérigo, eu não sei qual é a função no momento dele, né? Ele falando sobre a inerrância do Papa. Infabilidade a do infabilidade Papa. dele, falando que a questão da inerrância, isso é a palavra dele, né? A questão da inerrância do Papa, ele não é que ele não erre como pessoa, como ação humana. Não, ele erra como na autoridade. Mas toda vez que ele vai retratar sobre algo das escrituras, algo do cânon, algo religioso, isso é inerrante, ele falou. Ou seja, então o que ele fez foi em questão religiosa. Olha para você ver como que as pessoas ficam cegas religiosamente falando e não conseguem enxergar para a escritura sagrada. Que você falou ali do John Huss, né? Maravilhoso. Você vê, morreu queimado. Ele cumpriu nele o que estava escrito na palavra. E tantos outros que fizeram a mesma coisa, que saíram, né? Esse aí que a gente está falando, porque a gente está botando alguns destaques. Esses são conhecidos na história como pré-reformadores. Eram os precursores para a reforma protestante, né? Só para mandar um abraço aqui para o Lohan, pedindo um abraço aí, obrigado aí pela força. E falar a respeito, o John Huss, ele tem uma história, aí conta a tradição, né, que quando ele vai ser queimado, ele vai e fala assim, agora Huss, né? Significa ganso. Agora vocês estão matando um ganso. Mas daqui a 100 anos vai vir um cisne. E esses vocês não vão conseguir queimar. E aí depois de mais ou menos 100 anos, que é 1517, quase 100 anos ali, vem Martinho Lutero, né? Sim. É interessante isso, né? Que, mais uma vez falando, é lindo. Por isso que eu gosto muito de histórias, que eu vejo realmente Deus agindo na história. Deus sempre levantando
os homens que vão se levantar para falar a palavra dele, nunca deixe ele errante. Às vezes esses não são a maioria realmente, mas são a voz que precisa. São a voz que vai falar, não é aquela multidão que vai estar que tá sendo que a gente fala que ela retrata com os remanescentes, né? Não é a multidão, é os remanescentes. Na verdade, Jesus, né, quando ele via, tinha uma multidão com ele, mas no final ficava só 3, 12. Depois no final, acabou o pão? Acabou. Agora não, agora você vai ser rei, que você tá me oferecendo o quê? Pô, tá bom, pode ir. Não vai lutar contra Roma, não? Então, tchau. Você é o Messias? Tá bom, então no final fica pouco, realmente. E por isso é o caminho estreito. É eclesia, né? Eclesia. Aqui nós falamos né? Que é essa partícula ex da gente, né? Ex, alguma coisa, esse né? Da eclesia. Ou seja, chamado para fora. Ex, fora é o quê? E sistema. Deus, ele não está no meio do sistema. Deus, ele está no meio de um povo que ama a Deus e o seu próximo com a gente mesmo. E você vê como o sistema tem medo dessas pessoas, né? Porque temem deixar essas pessoas se levantarem. Temem o conhecimento chegar, né? Temem, porque por isso que tem esse sistema luta tanto quando fala não fala nada. É só mais uma doutrina. É só mais uma denominação. É só ou seja, aí cria, né? Faz com que as pessoas possam viver a vida toda olhando e falando, não, é só mais um. Não se levanta, né? Mas, na verdade, nós temos que, não podemos aceitar, né? Como foi falado, né? Como eu falei antes, aquele que vive o Evangelho de Cristo tem que falar do Evangelho de Cristo. E falar do Evangelho de Cristo não é aceito no meio do sistema, né? Sistema do mundo. Realmente um problema. E eu quero que você... Eu vou entrar em mais detalhes disso. Quero que você fixe bem essa que a gente está falando da infabilidade do Papa. Eu vi você protestante. Realmente, velho. Mas peraí, vamos olhar para a igreja hoje. Mas a gente vai falar disso aí. Para não entrar agora, a gente vai conversar disso aqui para ver se está muito diferente disso. Porque, na verdade, a nossa luta não é contra A e B. Né? Nós estamos falando de uma história. Sim. A nossa proposta hoje é falar de uma história, teve a Reforma que foi a aniversário agora da Reforma. Né? Só que, assim, na teologia, ela precisa de tópicos, precisa de temas. Sim. Para se estudar, para se falar. É uma parte pedagógica, né? Mas a vida prática ela não é feita de temas. Né? A vida prática ela é feita de vida mesmo, de experiências. Porque Jesus falou que a igreja permaneceria de pé até a sua vinda. E a igreja permanecer de pé a sua vinda. Esses exemplos que o Alberto está trazendo, na verdade, hoje é chamado de pré-reformadores. Aí tem a reforma protestante. Mas, na verdade, demonstra o quê? Que a igreja, ela sempre foi condicionada a viver a palavra. Jesus, a gente tem experiência disso, né? Chegar para uma pessoa assim, religiosa, e falar assim, você ama a Deus? Não, eu amo a Deus. Então, por que está rejeitando a palavra? Jesus falou que aquele que ama as minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras e cumpre, esse é o que me ama. Então, não tem sentido, as palavras não é morta, elas não são, na verdade, o hebraico, né, o grego, eles trazem muita carga de sentido do que é a nossa palavra no português. A nossa no português carece de uma frase para trazer um sentido. O grego, né, e o hebraico, o grego, né, foi diluindo a partir do grego, ele foi diluindo, mas ela já traz, a própria palavra já traz um sentido amplo, um sentido muito forte, né? Então, Jesus está falando para você amar a Deus, na verdade é o quê? Qual é o pano de fundo? É guardar a palavra dele. Com certeza. Eu amo, eu ando de joelho, eu ando na brasa quente. Amar a Deus é amar a palavra, guardar a palavra. E essas pessoas mostraram que amaram a palavra. Por quê? Porque morreram por ela. Morreram para que hoje nós pudéssemos... Aí falar, não tinha realmente. Na verdade, o que a Igreja Católica fazia é reter o conhecimento, porque quem tem o conhecimento domina, né? Infelizmente, né? Então, ele queria reter o conhecimento, mas homens morreram para que esse conhecimento fosse amplamente difundido no meio da humanidade, né? É isso que nós estamos querendo trazer. Pode falar, isso que ele falou sobre não lutamos contra A e B, né? Isso é importante deixar claro, porque teve até um amigo que falou comigo, né?
falou, não, mas a sua igreja anterior te fez muito mal. Né? Fala muito isso. Aí fala, o que a sua igreja fez, né, contigo? Você deixou magoado. Deixou magoado, machucou o coração. Mas só que o problema é que não é uma igreja, ou uma religião, ou uma denominação em si, né? Porque são todas as religiões têm a mesma forma de agir, né? A gente não tem problema, eu não tenho problema com uma denominação. Eu aprendi com a palavra que a palavra de Deus é a verdade. A partir daí, qualquer coisa que vier com mentira, eu vou ter. Passou por mim, vai ter que passar pelo crivo da palavra. Né? Está descrito na palavra, eu vou aceitar. Pode ser religioso o que for. Falou algo que a palavra está falando, aquilo que ele falou, eu vou aceitar. Com certeza, vou me curvar à palavra. Né? Mas agora, tudo que foge da palavra ou vai além, né, do que está escrito, eu vou rejeitar. Então, não tenho problema com a minha igreja anterior apenas, né, como religião. A doutrina. Não tenho problema com a doutrina das denominações que fugiram da palavra do Senhor. E isso é importante notar, porque repara assim, olha só. Vamos agora fazer um anacronismo, vamos fazer uma volta mesmo no tempo. Imagina Lutero, no tempo dele lá agora, o que acontece? Só para voltar aqui um adendo, então, para não fugir antes de falar do senão eu vou fugir aqui do Cliff, John Huss. Só um tema curioso que acontece. Aí, nesse finalzinho depois do John Huss, né, acontece esse concílio de Constância, que eles começam a condenar, a igreja começa a condenar como heresia todo o ensinamento, inclusive do Wycliffe. Aí falou, tá condenado. O Wycliffe foi um dos primeiros que ele foi desenterrado. Desenterra aí, queima e joga no rio. E joga no rio porque foi dito como herege, né? Então, todos os ensinamentos. E uma das coisas que o Concílio de Constância fez com os papas foi que, temporariamente, iria fazer um concílio para entender a igreja. A igreja estava tentando realmente se reformar ali. Mas aí o Papa falou, não, quem é que está tentando? O Papa é errante. Depois de 50, 60 anos, saiu por terra. Rejeita isso. E voltou. E aí, mais uma vez, as condições, aí em 1453, acontece a quebra de Constantinopla, o Império Romano do Oriente. Exatamente, o Império Turco-Otomano toma, o Império Romano do Oriente. Aí começa o fim da Idade Média, 1453, essa época data ali realmente. E vai acabar com a Idade Média e vai começar a Idade Moderna. Aí alguns já consideram até o marco temporal disso da Reforma Protestante. Mas tudo isso, que eu estou falando aqui, tudo isso foi os cunhos políticos, econômicos, sociais, os outros fatores que levaram à reforma.